Oi, Vlog 127. Oi, gente, olá livros, eu sou a Ivy, aqui é o meu amor pelos livros e sejam muito bem-vindos ao Vlog 127 deste blog. Se tu gosta de vlogs de rotina e leitura, talvez este aqui seja o seu espaço. A cada 10 dias eu libero um novo vlog contando um pouquinho do meu dia a dia, mas o mais importante, contando o que eu li nesse intervalo de 10 dias. E para este vlog aqui, eu separei 4 livros. Eu acho que eu não vou conseguir ler 4 livros em 10 dias, mas vou terminar o vlog tentando e vou começar com Noite sobre as Águas, do Ken Follett. Eu comecei a ler este livro no último vlog, mas avancei pouquíssimo. Aqui a gente tem um contexto de Segunda Guerra e nós temos um avião. E este avião, este objeto, vai ligar vários núcleos de personagens do livro. Eu adoro Ken Follett, eu tenho quase certeza que aqui temos uma leitura top. Lido este livro aqui, eu vou começar a minha maratona de releituras de 2025. Desde 2014, eu separo um mês para reler livros. Via de regra, livros que eu adorei ler no passado, então eu quero me reencontrar com esses universos. E vou começar a minha maratona de releituras de 2025, lendo um dos favoritos da vida, que é Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes. Eu li este livro pela primeira vez em 2013. Na época, este livro, ele definiu o conceito de hype. Só se falava disso naquela época. Eu adorei a leitura e espero ter a mesma experiência nesta releitura. Aqui a gente vai ter a história da Emília e do Will. Não é exatamente uma história de amor, mas é uma história de parceria muito interessante. Tenho absoluta certeza que tu já ouviu falar desse enredo. Enfim, espero reler, espero amar. Na sequência, lerei Por Lugares Incríveis, da Jennifer Niven. Este livro aqui eu li pela primeira vez em 2015. Eu adorei. Esse livro me deixou numa ressaca na época. Ele tem um final muito polêmico, ele tem uma história muito melancólica. Aqui nós temos dois adolescentes que estão passando por um momento muito ruim na sua vida e eles têm ali uma lição de casa, uma tarefa, um trabalho escolar em que eles têm que visitar os lugares incríveis do estado onde eles moram. E aí eles vão desenvolver uma amizade e também um romance. Eu adorei esse livro. Talvez, não sei se ele vai funcionar 100% para mim neste momento, mas estou muito curiosa quanto a isso. Se eu vou gostar dele como eu gostei há 10 anos. E para encerrar o vlog, eu acho que eu não vou conseguir concluir, mas pretendo começar. Eu quero reler Dançando sobre os Cacos de Vidro, da Kay Hancock. Este livro eu li pela primeira vez em 2013 também. Aqui nós temos um drama muito intenso, muito sério. Este livro eu lembro que eu chorei em diversas partes. Tem um momento especial aqui deste livro em que eu chorei muito, muito, muito. Espero que quando eu chegar neste momento da leitura eu possa lembrar de compartilhar com vocês sobre isso. Mas enfim, aqui a gente tem um casal. Ela não pode ter filhos e ele sofre de bipolaridade. Essa bipolaridade ela é diagnosticada e é feito um tratamento muito sério sobre, inclusive a abordagem no livro é muito didática para a gente evitar de usar o termo com leviandade. É uma história muito dramática, mas muito, muito bonita. Espero reler e espero que bata para mim como bateu lá em 2013. Enfim, estes são os livros que eu pretendo ler neste vlog. Espero que tu fique comigo até o final e espero que tu goste. Oiê! Gente, estou levemente gripada, então a voz ela está anasalada. E eu quero fazer essa atualização começando pelos meus produtinhos acabados, que eu esqueci de fazer no final de maio, né? Então vamos lá. Acabou! Meu shampoo de morango da Scala. Eu adorei esse shampoo. Muito pop, muito baratinho, mas entregou, gente. Adorei. Ele tem um cheiro de bala de morango. É um cheiro que não fica. Quando você tá aplicando ali, ele é intenso, mas depois ele não fica. Amei. Aí acabou a melhor máscara de nutrição que existe. Gente, isso aqui é poderosíssimo. Nossa, isso aqui entrega um cabelo nutrido, saudável. Gente, muito, muito, muito bom. Acabou também meu hidratante corporal da Natura. Esse é o de algodão. É o mais pop, né?
que tem, eu adoro esse cheirinho, eu adoro tudo da Natura. Nunca que eu usei alguma coisa deles e que eu pensei, ai, nossa, que ruim. Não, tudo é bom. E acabou também meu desodorante sem perfume da Nivea. Eu só uso desodorante sem perfume. Então, esses foram os produtinhos que acabaram em maio. E vamos falar de leitura. No vlog passado eu comecei a ler Noite sobre as Águas, do Ken Follett, e confesso para vocês que eu pensei em deixar este livro de lado e já mergulhar na maratona de releituras. Mas num processo de dominar a minha ansiedade por reler aqueles livros, eu disse para mim mesma, não, gatona, vai ler isso aqui porque tu vai curtir, tu vai gostar. Então, leia. E, gente, muito, muito, muito bom. No vlog passado, eu cheguei a falar de uma protagonista que foge de casa, porque foge da família, e não. Ela é apenas uma protagonista de um núcleo. Aqui o autor ele desenvolve vários núcleos, cada núcleo tem sim seu personagem importante ali, mas lá aquela moça, que é a Margarete, ela é de uma família de fascistas que estão fugindo da Inglaterra. E aquela fuga lá que eu falei no vlog passado, desconsidera, que durou 2 páginas no início, ela volta para a família. E aí a gente tem também uma moça que está fugindo do casamento, ela vai fugir com um amante. Nós temos um assassino que está sendo escoltado pela polícia. Nós temos um tripulante que está sendo chantageado. Tudo isso, gente, todas essas pessoas vão conviver dentro do avião Clipper, que era o único avião que fazia Inglaterra e Estados Unidos antes da Segunda Guerra. É um voo considerado luxuoso, é um voo que duraria 30 horas, enfim, essas pessoas vão estar ali durante essas 30 horas indo da Inglaterra para os Estados Unidos. E, meus amigos, como este homem organizou isso aqui, tá delicioso. Eu cheguei na página 117 e estou extremamente envolvida. O plano de fundo histórico é muito gostoso de ler, gera mais curiosidade para saber o que mais estava acontecendo, né? No mundo além da Segunda Guerra, porque a Segunda Guerra, gente, ela teve um recorte muito europeu, América do Norte, né? O resto do mundo sofreu seu impacto, sim, óbvio, sofreu questões econômicas, questões sanitárias, mas o embate mesmo, bombas e tudo, era neste recorte. Então é interessante entender o que mais estava acontecendo. Estou adorando. E, gente, olha isso, tô marcando a página com a minha conta de gás. E eu ganhei, não veio o nome, mas eu acho que foi da minha amiga Alessandra. Eu ganhei um conjuntinho de marcadores de The Big Bang Theory, que eu já tinha até aberto, mas agora eu vou apanhar para abrir aqui na frente de vocês. Enfim, é um conjuntinho de marcadores magnéticos de The Big Bang Theory, que é a minha série favorita da vida. Ai, que bonito. Que vou, inclusive, colocar agora para uso. Eu vou usar esse aqui hoje, aqui, ó, do Sheldon. E esta é a atualização de agora. Eu acho que eu volto amanhã com o andamento dessa leitura. Bom dia, gente. Estou madrugando aqui. Quero fazer essa atualização antes de trabalhar, porque ontem à noite eu terminei Noite sobre as Águas. E que livro bem escrito, que história bem feita. Do momento que tu percebe qual vai ser a estrutura narrativa, que é essa questão de vários núcleos que não têm vínculos entre si, a não ser as contingências da situação, né? Contexto de Segunda Guerra, umas pessoas fugindo para ter paz, outras pessoas fugindo por questões pessoais. Quando você percebe essa estrutura, tu sabe que o autor vai ter que rebolar muito para não dar protagonismo a mais para algum núcleo, para não silenciar, né, algum outro personagem
e o Ken Follett consegue. Ele consegue harmonizar, equilibrar muito bem o tempo de tela, né? O tempo de página que esses personagens têm. Óbvio que tu vai se interessar mais por um núcleo do que por outro. Natural da vida. Você vai se identificar, você vai gostar, enfim, você vai torcer mais por um. Mas nenhum é mal desenvolvido, é pouco caracterizado, é pouco argumentado. Não, todos são muito, muito interessantes. Eu adorei, mas adorei essa leitura. Existem partes aqui em que o autor vai falar sobre aviação, sobre questões técnicas de voo e também da estrutura das aeronaves, que eu achei um pouquinho chatinho, assim, porque não é uma coisa assim que me interesse. Eu até tenho interesse, mas a história pessoal dos personagens era muito mais interessante, então eu queria ficar nos personagens, não queria ficar nessa divagação de avião. Mas ainda assim, não me tirou da leitura, não comprometeu a minha imersão. Eu gostei bastante. Ken Follett é muito gênio, gente. Eu já ouvi falar que ele tem toda uma equipe de profissionais que fazem a pesquisa para ele e que organizam fatos para que ele possa escrever um livro robusto, um romance histórico muito consciente dos fatos, muito relevante nos seus fatos. Mas, além disso, ele tem ali o molho, sabe? Ele tem ali o talento para usar um contexto mundial, mas focar na dor individual do personagem. Eu adorei, super indico. Eu estarei indo atrás de mais livros para ler, porque eu acho que esse meu hiato aí da leitura dele me fez esquecer como que o homem é bom. E eu quero ler mais coisas dele, tá bom? Fica a indicação, se tu gosta de um romance histórico e com personagens muito bem desenvolvidos, com anti-heróis muito interessantes, eu indico, tá bom? E quero fazer uma atualização do meu crochê. Comecei a fazer crochê em fevereiro, gente. E estou terminando a minha primeira bolsa. Falta o quê? Falta fazer a segunda alça que eu comecei aqui. Eu faço todo dia? Não, às vezes eu fico até uma semana sem fazer. Mas estou gostando, tá? Se olhar de pertinho, meus amigos, tem uns erros aqui primários. Mas todo começo é assim, né? E um outro hobby que eu comecei de fevereiro pra cá também é o bordado. Estou bordando, não sei se dá pra ver, está nascendo aqui uma borboleta, tá bom? Esse aqui é mais complicadinho. Esses são os meus dois hobbies do momento, além da leitura, tá bom? E, gente, eu iria começar a maratona de releituras agora, mas ontem eu tava voltando pra casa do trabalho e tinha uma pessoa lendo um livro no metrô e eu pensei, gente, já fiquei interessada nesse livro final do ano passado, mais ou menos. E aí, vendo a pessoa ler, eu pensei, quero ler, vou incluir ele agora. Que é a autobiografia da Demi Moore. Eu me interessei por esse livro na época que o filme Substância estourou. É um filme que eu gosto bastante. Não sou uma grande fã da Demi Moore, mas eu gosto de vários trabalhos dela. E, enfim, quero conhecer um pouquinho dela. E aí vou incluir essa autobiografia. Agora é um livro de menos de 300 páginas. Acho que em 2 ou 3 dias no máximo eu concluo. Aí sim, eu começo a maratona de releituras, tá bom? Mas aí eu volto pra contar. Oiê! Gente, eu não comecei a ler o livro da Demi Moore e o e-book tava muito caro
E eu pensei, gata, tu tá doida pra começar essa maratona de releituras? Se joga logo nisso. E aí comecei a ler Como Eu Era Antes de Você, reler Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes. Eu sou uma grande fã da Jojo Moyes e tudo começou com este livro. Foi o primeiro livro que eu li dela. E salvo um livro, que foi A Loja dos Sonhos, todos os outros livros dessa autora me agradaram muito. Eu não li as sequências desse universo aqui, mas todos os outros eu adorei. Eu li este livro pela primeira vez em 2013, na época em que esse livro explodiu. Só se falava disso na blogosfera. YouTube e blogs literários falavam muito deste livro. E sim, o final deste livro é um final que gera muitas discussões, gera muita reflexão. E comigo não foi diferente. Lá em 2013 eu sofri muito com a leitura, mas eu amei muito a leitura. Mas se tu passou esse tempo todo, esses 12 anos embaixo de uma pedra e não sabe do que eu tô falando, Como Eu Era Antes de Você vai trazer a história do Will Traynor e da Lo Clark. Inclusive, quando eu fui falar que eu ia ler esse livro na abertura desse vlog, eu falei Emilia Clarke. Emilia Clarke é a atriz mega carismática que faz o papel da Lo no cinema. Enfim, nós temos a Lo e o Will. A Lo é uma moça ali de 26 anos que tem um emprego que não exige muito dela. Ela trabalha numa cafeteria, ela tem um chefe bem bacana, só que esse chefe precisa fechar o negócio para ir embora para a Austrália e ela está sem emprego. Ela vive numa condição assim, humilde, ninguém tá passando fome, ninguém tá passando necessidade, mas é aquele tipo de orçamento familiar que cada moedinha faz diferença. Então, quando ela se vê sem emprego, ela fica muito preocupada. Porque dentro da casa dela mora ela, o pai, a mãe, o vô que sofreu um AVC, a irmã e o sobrinho. Então, a falta do salário dela vai atingir diretamente o todo familiar. Então, ela se vê sem emprego e ela vai se disponibilizar para um novo emprego e através de uma agência de empregos, ela é recrutada para ser uma espécie de acompanhante de uma cuidadora pacífica de um jovem que sofreu um acidente e que está acamado. Infelizmente, ele é tetraplégico agora, ele não consegue dominar os nervos do corpo e ele tem um enfermeiro particular, ele tem todo um acompanhamento clínico particular, mas a família achou interessante que ele tivesse uma pessoa para passar o dia com ele, e no caso a Lo vai ser contratada para isso. Esse jovem é o Will, ele é muito rico, e ele, antes do acidente, ele tinha uma vida extremamente ativa, de esportes radicais, de viagens, de namoro, enfim, era um homem ali de 30 anos, extremamente funcional em todas as suas potencialidades. E quando a Lo vai conhecer o Will, e ele num primeiro momento é um paciente hostil, é um homem muito triste pelo que aconteceu, né? Ele tinha toda uma vida e ele usufruía muito bem dessa vida e de repente ele não pode mais fazer isso. Então ele alimenta um certo rancor disso. Então a interação entre eles é um pouco hostil, mas a Lo, ela não só é muito querida, muito simpática, muito meiga, muito legal, um ser humano legal mesmo, como ela sabe que não pode ficar sem emprego. Ela sabe que aquele emprego é importante. Inclusive, o salário é um salário muito bom. E então, ela não pode se dar o luxo enfim. E aí, ela se esforça um pouquinho mais para que pelo menos o Will goste dela, goste de passar o dia com ela. E conforme esses dias vão passando, sim, o Will ele vai cedendo e eles vão se tornando amigos. Este é o momento em que eu vou dizer para vocês que todos os meus comentários sobre livros de maratona de releituras terá spoiler. Então eu super entendo. Se não conhecia este livro e tu quiser sair do vídeo agora, pode sair com a minha bênção.
Acontece que a partir de agora vai ter spoiler, tá? Num dado momento ali de trabalho da Lou, ela descobre que o Will, ele, apesar de estar totalmente acamado, ele já tinha tentado colocar fim à própria vida, mesmo depois do acidente. Aconteceu uma situação ali em que ele tentou cortar os próprios pulsos. E a família ficou muito assustada e precisou protegê-lo disso. E no caso, ela é uma dessas proteções, é uma vigia para ele o tempo inteiro. Mas o Will, ele tem todo um projeto de colocar, de fato, um ponto final no seu sofrimento, nessa vida dele, através de uma instituição na Suíça que faz esse tipo de coisa, que pratica a eutanásia assistida. E ela vai tentar mudar a ideia do Will. É basicamente sobre isso. Acontece que a Lou, ela tem uma bagagem, ela é uma personagem extremamente multifacetada. Ela não é só a meiguinha, a garota legal do livro. Ela tem camadas muito interessantes. Ela namora um rapaz há 7 anos e ela entende exatamente porque ela está naquele relacionamento. Aconteceu algo alguns meses antes dela conhecer esse namorado que mudou toda a sua perspectiva de vida e é algo que ela vai superar ao longo do tempo. E existe a questão do Will saber que mesmo que ele queira colocar fim à própria vida, ele pode deixar alguma coisa boa para que a Lou usufrua no futuro. De experiência mesmo, não tô falando de grana, de nada não. De perspectiva, é sobre isso. Gente, tô amando reler. Eu tô amando reler. Quando eu comecei a ler esse livro agora, as primeiras frases, gente, os primeiros parágrafos, eles bateram em mim e me fizeram, assim, desejar não fazer mais nada, ficar só num lugarzinho onde eu pudesse ler e ficar quietinha com esses personagens que eu amo tanto, que eu admiro e que, ai, gente, eu queria conhecer e poder conversar. As primeiras páginas já despertaram essa nostalgia deliciosa em mim. E a vida de adulta não me permitiu isso, então eu sigo lendo no metrô. Eu sigo lendo na hora do almoço, eu sigo lendo, aí sim, no meu lugar de acolhimento, que é a minha cama, antes de dormir. Estou adorando reler, adorando. Eu acho que a Jojo Moyes, ela consegue colocar a sensibilidade de um jeito leve, porque você sente que o negócio é sério, real. Mas ao mesmo tempo, essa seriedade ela é colorida. E essas cores às vezes são muito brilhantes. Inclusive, a personagem, ela tem todo um jeito de se vestir, que é assim, que é colorido, que é espalhafatoso. E que, apesar dela carregar ali a sua bagagem de tristeza, ela tenta colorir o mundo com a sua existência. É sobre isso. Estou amando. Enfim... São só elogios, e acho que foi uma escolha muito certeira para começar a maratona. Eu só escolhi, gente, livro que eu adoro, mas esse aqui é favorito da vida. Não sei porque eu ainda não reli antes. Inclusive, nunca li as sequências, porque eu acho que essa história se encerra nessa história. Mas ontem, conversando com uma amiga minha, ela falou que ela não leu esse livro. Ela assistiu o filme e depois ela leu as sequências e funcionou para ela. Então, talvez, quem sabe aí, não sei, quem sabe eu não leia as sequências finalmente. Mas, por hora, estou no capítulo 15, estou adorando. 2 comentários aqui que preciso fazer. Primeiro é que eu li esse livro pela primeira vez em 2013. Gente, eu não lembrava do quão minúscula era esta letra. Gente, estou, de fato, tendo dificuldades. Por quê? Porque estou envelhecendo, né? E as letras não crescem conforme a gente vai ficando velho. E uma outra questão da edição física deste livro é que
essa minha edição é de 2013, e eu não lembro exatamente quando que caiu em desuso a palavra pessoa deficiente, né? O termo certo, corretíssimo hoje é pessoa com deficiência. E aqui, inúmeras vezes, fala-se pessoa deficiente. Então, tem essa questão aqui de edição. Eu não sei se tem edição mais nova, isso já foi corrigido, mas eu acredito que sim. Tá bom? E espero de coração que as letras estejam maiores também nas edições novas, porque, gente, isso aqui é insalubre, tá? Mas, né, quando a gente ama, a gente se tortura. Quero fazer vários unboxings aqui com vocês. Geralmente, quando vira o mês, eu faço uma comprinha na Amazon. Eu compro uns livrinhos pra mim. Não comprei mês passado porque era meu aniversário, eu acreditei que eu ia ganhar. E eu ganhei bastante livro. Mas esse mês eu fiz. Então, primeiro uma comprinha que nem é da Amazon. Foi Dona Magda que foi na perfumaria. E como amamos esmaltes, ela comprou alguns da coleção nova da Dylos, do Chocoberry. E aí, ó. Pudim de chocolate, licor de amarena. Esse aqui eu não vou saber a cor. E nós temos esse aqui, que é o brigadeirão. Eu gosto muito nesses tons aqui, sabe? Esse aqui tá até muito aberto pra mim, mas eu gosto muito nesses tons aqui. Aí aqui uma outra comprinha, mas aqui foi da Shopee. Vamos lá, gente, para mais uma tentativa minha de microfone. Eu comprei esse aqui, barato, gente, barato. Não tenho 800 mil reais para investir no microfone. E aí vi esse aqui na Shopee. Vamos testar esse aqui. Eu espero de coração que eu seja bem sucedida. Porque, gente, tá difícil encontrar um microfone que funcione. Conforme os dias vão passando aí, eu vou testar. E aí eu conto. Agora, vamos lá. Eu não sei se essa caixinha aqui é de livros ou é de compras recorrentes que eu faço. Essa aqui é de compra. E que eu comprei? Comprei meus produtinhos de cabelo, né? Máscara de hidronutrição. Essa também, de hidronutrição. São duas favoritas. Gelatina. Comprei um potão. E agora o outro pacote. Agora, eu acho que agora são livros. Lenço umedecido. Comprei, vamos lá, Filha Ideal, da Ione Simões. Eu já li este livro quando era apenas uma novela, foi transformada em livro. Tenho certeza que vou adorar, gosto de tudo que a Ione publica. Aí comprei, gente, já pensando no meu projetinho de outubro. Comprei 4 títulos para outubro. Estamos em junho. Quão ansiosa ou quão organizada a gata é? Eu penso que sou organizada. Comprei A Herança Macabra, da Verônica Laca. A Verônica, ela é mexicana. Comprei A Floresta dos Suicidas, do Jeremy Bates. Esse aqui eu comprei pela capa. Me julguem. Comprei pela capa. Sono Eterno das Margaridas. Gente, olha esta capa. É linda. Eu acredito que a edição por dentro deve ser maravilhosa. E Casamento Perfeito, da Geneva Rose. Então, eu comprei 5 livrinhos. 5 livrinhos.
E aí essas comprinhas aqui de perfumaria. Bom, esta é a atualização de agora. Eu acredito que amanhã eu já tenha concluído. E talvez a atualização de amanhã venha com lágrimas. E eu nem lembro se eu chorei muito quando o livro terminou. Mas eu sei que toda vez que eu assisto o filme eu choro. Então, talvez amanhã venha com lágrimas, porque né, a gente tá envelhecendo e a gente chora mais, eu acho. Mas volta amanhã pra contar. Oiê, testando o microfone novo. Ai, espero que dê tudo certo. Meus queridos, concluí a leitura de Como Eu Era Antes de Você. E amei reler este livro. Não sei porque eu demorei tanto a fazer essa releitura, sendo que, com o passar do tempo, esse livro ele só foi crescendo dentro de mim, só foi aumentando o meu carinho e meu respeito por essa história. E reler e ser mais uma vez impactada me deixou extremamente satisfeita. Não chorei, eu fiquei emocionada, bem emocionada, quando o Will abre para Lou o plano dele, porque na verdade ela sabe, mas não por ele, né? Então essa parte ela é emocionante. E chorei também na despedida final, que não tem como não chorar. Mas existiram outros aspectos aqui que me deixaram muito, muito feliz. Feliz assim, né? É bom também a gente não reler sempre os livros favoritos, porque às vezes a memória dá uma traída na gente e aí você se surpreende com algumas coisas. Por exemplo, eu não lembrava da questão da tatuagem. O Will e a Lou, eles fazem uma tatuagem juntos e é tão legal, é tão bonito, é tão simbólico para ela e melancólico para ele. E é muito, muito bem construída essa cena. Existe também a cena da violência que a Lou sofreu no final ali da juventude, da adolescência, né? Por volta dos 17 anos, ela passa por uma violência seríssima e aquilo muda a vida dela. E eu não lembrava o quão detalhado isso era. Eu achava que era uma coisa mais interpretativa do que descritiva. E não, na verdade, ela é bem descritiva. Não existe, assim, a descrição da violência em si, mas você não tem dúvida do que aconteceu com ela. Então, essa sensação de incômodo, eu não lembro de ter sentido da primeira vez e eu senti agora. Enfim, adorei reler. Amei reler. O filme baseado neste livro é um filme muito fiel. A essência, esse final, a parceria do Will com a Lou é muito fiel no filme. Mas faltam ali alguns detalhes que não caberiam na adaptação e que foi bom reler e relembrar. Gente, é por isso que eu releio meus livros favoritos. É por causa desse tipo de experiência. Eu adorei. Terminei muito, muito satisfeita. E espero. Eu vou dar uma trocada aí na ordem das leituras. Minha próxima leitura será Dançando sobre os Cacos de Vidro, da Kay Hancock. E estou bem animada também, estou com a expectativa lá em cima. Também foi um livro que eu reli em 2013. Vamos ver, espero que vire também uma releitura aí de milhões como esse aqui me entregou agora, tá bom? Mas aí eu volto para contar como tá sendo.
Oi, gente, estou aqui prontinha para ir para um arraial com os amigos. O que é isso? Os meus amigos vão se reunir para a gente comer comida de festa junina. Basicamente isso. A gente queria ir numa quermesse juntos, mas via de regra a quermesse não vai ter onde todo mundo sentar e conversar e comer em paz, então a gente vai comprar as coisinhas e comer na casa da Laís. É isso. E estou eu prontinha. E comecei a ler Dançando sobre os Cacos de Vidro. Cheguei na página 170 e muitas emoções. Muitas. Vamos lá. A nossa protagonista chama-se Lucy. Ela é a filha mais nova de 3 filhas de uma família de mulheres que, infelizmente, tem o gene do câncer ali no seu sangue. Então, a avó materna morreu de câncer, a mãe e a tia materna morreram de câncer, e as 3 mulheres, ainda jovens, decidiram que não iam ter filhos. Elas decidiram que elas não iam passar para frente o gene. As 3 concordaram e assim a vida seguiu. A nossa protagonista é a Lucy, e ela, quando tinha uns 20 e poucos anos, ela conheceu o Mike e se apaixonou e casou. E contou para ele sobre essa decisão, e ele endossou essa decisão, parte por respeito a ela, a decisão dela, e parte por respeito a si próprio no que diz respeito a uma doença que o Michael tem também. Aqui nós temos esse protagonista masculino que é diagnosticado com bipolaridade, e ele faz todo um acompanhamento estreito, assim, afinado dessa condição mental. Então, ele toma uma série de remédios para estabilizar o humor, para inibir depressão, para evitar efeitos colaterais desses outros medicamentos no seu físico. E ele luta contra essa doença, porque num dado momento ele já conhece o suficiente para saber quando ele está muito energizado e essa energia não é normal, e isso prenuncia uma baixa que vai vir a depressão. Enfim, esse casal se apaixonou, se ama e construiu uma vida juntos, baseado na questão de que não vão ter filhos. E no começo aí da relação deles, ela se submete a uma cirurgia para não ter filhos. E ela faz aquele procedimento de amarrar as trompas. Muito bem, o nosso livro começa com a Lucy e o Mike já com 10 anos de casamento, já passando por altos e baixos em relação à condição mental dele, mas continuam muito apaixonados e muito comprometidos um com o outro. Acontece que Lucy engravida. Sim, ela engravida. Um espermatozoide nada ali pelo nó que foi dado na trompa dela. E ela engravida. E se isso não fosse pouco, ela é diagnosticada com um câncer que começa no seio e que já está atingindo os seus pulmões. E aí ela vai ter que escolher entre levar a gestação ao fim e abrir mão do tratamento do câncer, ou abrir mão da gravidez e fazer o tratamento, né? E, gente, são muitas camadas até chegar aqui, tá? São muitas questões. O livro ele é escrito com muitos dados médicos, de pesquisas científicas. Isso em nenhum momento é chato, isso realmente só dá consistência ao que a autora quer contar. O livro ele é escrito também com muita sensibilidade para falar sobre essas questões emocionais do Michael e sobre como isso afeta as pessoas próximas a ele. E nós temos aqui 3 irmãs que são muito próximas, muito amigas, muito comprometidas umas com as outras, assim. Elas realmente são as pessoas mais importantes de suas vidas, mas são mulheres muito distintas. Cada uma seguiu uma carreira, cada uma tem a sua vida emocional estabilizada de um meio, de um jeito, e ainda assim elas conseguem encontrar um ponto em comum, e é esse ponto de apoio, de suporte,
de estar junto, que é muito bem construído aqui. Porque em nenhum momento a autora ela romantiza essa relação de irmãs. Às vezes, uma irmã é tóxica, sim, uma vez a irmã é abusiva, sim, e isso tudo é colocado de forma muito orgânica, muito natural na construção do enredo. Existiu uma parte aqui, quando a Lucy conhece o Mike, e ela conhece ele numa condição de surto, né? Ela está acompanhando uma das irmãs que já foi acometida pelo câncer. Então, ela está acompanhando a irmã no hospital e ela vai dar uma passeada ali pelo hospital para dar uma desanuviada na cabeça. E ela conhece o Mike na cantina desse hospital. Ele estava para receber a alta de um período em que ele ficou internado na área psiquiátrica. E aí eles se conhecem assim. E quando a Lucy vai contar para uma dessas irmãs, a irmã, sem preâmbulos, sem meias palavras, pergunta para ela: tu tá tão desesperada assim para se casar com alguém que tá saindo de uma alta médica psiquiátrica? E, gente, isso é uma pergunta tão comum, assim, a pergunta, o modo, a construção dessa pergunta é tão de irmã. Enfim, estou gostando muito de reler, de reencontrar esse texto, de reencontrar essas emoções. É um texto muito sensível, muito delicado, muito bonito. Essas mulheres moram numa cidade muito parecida com Stars Hollow de Gilmore Girls, inclusive é no interior de Connecticut, que é também onde se passa Gilmore Girls, né? Então, tem uma parte aqui que a Lucy descreve a cidade, que não existe nenhum lugar que fique mais longe que 15 minutos do centro da cidade. Né? Então, isso me remete muito a Gilmore Girls. E a descrição de outono, né, de princípio de inverno que tem aqui, me leva muito a lembrar da série. Mas é muito mais profundo, muito mais dolorido. Eu não lembrava exatamente do final, mas eu já começo a visualizar esse final, e aí eu lembrei do que vai acontecer. E é muito bonita essa jornada, uma jornada triste, melancólica, dolorida, mas que foi construída assim com parágrafos, com palavras, com verbos, não só para de forma a propiciar as lágrimas, não, mas com uma escolha muito incisiva, muito ali. Outra palavra não mostraria o sentimento que a autora quer passar. Estou gostando muito, muito, muito. E sabe aquele momento, gente, em que a gente está lendo o livro e aí a gente descobre por que o livro tem aquele título? Eu não lembrava disso aqui no texto e olha que interessante. Como vai ser a minha vida se eu me casar com ele? O médico de Mike me estudou por um instante e respirou fundo. Lucy, todo casamento é uma dança. Complicada às vezes, maravilhosa em outras. Na maior parte do tempo não acontece nada de extraordinário. Mas com Mike, porém, haverá momentos em que vocês dançarão sobre cacos de vidro. Haverá sofrimento. E nesse caso, ou você fugirá, ou aguentará firme até o pior passar. Eu adoro quando a explicação do título está assim tão explícita no texto. Enfim, estou gostando bastante. Acredito que amanhã eu termine. Amanhã é domingo, não tenho compromissos amanhã, então acredito que amanhã eu conclua essa leitura, tá bom? Mas volto aí com takes do nosso Arraial Entre Amigos. Oiê, sendo a primeira pessoa a andar no carro novo da diva pop aqui. Bom dia, sociedade. Manhã de domingo, muito cinzenta em São Paulo. E eu acabei de concluir
Dançando Sob os Cacos de Vidro, da Kei Hancock. E, meus amigos, como eu chorei. Eu chorei demais. Estava eu no conforto da minha cama, terminando essa leitura, e a fronha do travesseiro toda molhada de lágrimas. E aí eu sentei para concluir ali sentada, e aí meu pijama ficou todo molhado de lágrimas. Eu tive que parar de ler, porque aí eu já não estava enxergando. E que fim melancólico. O livro todo tem esse tom triste, mas o final, gente, é bem dolorido, é bem intenso e triste, triste. O livro ele é narrado em primeira pessoa, 80% sob a voz da Lucy, e esse momento final em que ela está sentindo a vida ir embora, ao mesmo tempo que a filha dela está crescendo dentro da sua barriga. E aí existe essa dicotomia de morte e vida, e a autora trabalha isso muito bem. E quando o fim se dá e o Mike tem que tomar a frente, gente, que triste. Muito, muito, muito triste. Então, se tu gosta de um drama intenso, um drama com morte, com questões de saúde mental, tenta. Mas olha, se hidrate bastante, porque se tu é de chorar, tu vai chorar muito e vai perder muito líquido e vai ficar desidratado. Gostei demais de reler. A primeira vez que eu li este livro foi em 2013. E neste momento da leitura, assim, esse final triste, eu estava passando por um momento muito triste. Eu tinha sido assaltada. Então, eu tinha perdido ali meu celular, meus documentos, minha carteira, em um assalto. E no dia desse assalto, o meu filho estava doente, então eu estava indo socorrê-lo na escola para levar para um pronto-socorro. E o André estava com uma infecção de garganta muito, muito forte. E quando a gente chegou em casa, o André tinha sido medicado com bezetacil, então ele estava com a perna e o bumbum muito dolorido da injeção. E eu deixei ele descansando um pouco, enquanto ele estava descansando, assim, deitado no sofá, eu fui ler. E aí veio toda essa tristeza, e eu interrompi a leitura e fui dar um banho no André. E eu lembro que dando banho nele, eu acabei machucando o lugar ali onde ele tinha levado a injeção, e aí ele começou a chorar, e eu comecei a chorar porque tinha machucado ele, e parte dessa melancolia era por causa do assalto que tinha acontecido horas antes disso, e porque eu estava muito sensível em função disso. Então, relendo esse final aqui, eu lembrei exatamente dessa época. Nós morávamos em outra casa, e, enfim, eu me reportei à tristeza daquela tarde, de um dia que está muito parecido com hoje, muito cinzento, muito nublado. E eu acho que reler um livro que te emocionou muito, às vezes te transporta para o momento em que tu estava. Às vezes, tu está igual, tu está sensível da mesma forma por causa de outros motivos. E às vezes tu está diferente. E tu só vai saber se tu reler. Enfim, eu gostei bastante de reler, eu gostei bastante de revisitar as minhas próprias emoções em relação a isso. E algumas coisas mudaram tanto e outras coisas não mudaram nada. Enfim, estou realmente muito emocionada e muito impactada com esta leitura e indico para vocês. E ainda não descobri, mas vou atrás para saber se essa moça aqui escreveu outras coisas, porque quero que ela me faça sofrer outra vez. Bom, e encerro este vlog aqui. Esse vlog está imenso, não era para ficar tão grande assim, mas foi um vlog de sucesso, porque eu amei tudo que eu li. Eu li
Noite sobre as Águas, do Ken Follett, um livro brilhante, brilhante, sobre Segunda Guerra, com um recorte muito específico. Gostei demais. Reli Como Eu Era Antes de Você, foi uma releitura maravilhosa. E reli Dançando Sob os Cacos de Vidro, da Caitlin Coke, que também trouxe aí uma enxurrada de emoções muito, muito fortes, e eu gostei de senti-las. Então, encerro este vlog aqui. Se tu chegou até aqui, eu convido você a deixar um curtir aqui nesse vídeo. Comenta aqui embaixo o que tu anda lendo. Se tu é do rolê da releitura ou se tu leu o livro uma vez e nunca mais volta para essa história. Conta aí para mim, mas conta o que tu anda lendo. E se chegou até aqui, considere se inscrever nesse canal. A cada 10 dias eu libero um vlog de rotina e leituras. E se tu gosta deste conteúdo, acredito que vai gostar bastante do que eu tenho feito por aqui, tá bom? Convido você também a passar lá no meu Instagram. Eu faço um conteúdo literário, posto fotos de todos os livros que eu leio, com pequeno comentário sobre o que eu achei de cada leitura, mas volto a falar de todos esses livros no meu blog. Lá no blog eu coloco ficha técnica, sinopse, detalhes sobre a vida dos autores. E no blog, além de livros, eu falo sobre séries, filmes, música e viagens. Inclusive, temos posts fresquinhos de viagens. Madrid, Barcelona e Paris. A Kelly, que foi a nossa correspondente nessa viagem. Enfim, os posts estão maravilhosos, com fotos e vídeos bem legais. Passa lá para conferir. E tem também o meu Scooby. Lá no Scooby tu consegue saber o que eu já li, o que eu tô lendo e o que eu pretendo ler. Mas se tu não quiser passar em nenhum desses lugares, eu te espero aqui no próximo vídeo.